Bom dia! Hoje a gente vai para o nosso 8º dia do nosso propósito de consagração do ano de 2025 e o nosso tema hoje são feridas emocionais. E qual vai ser o texto base que vai permear esse tema? Vai estar lá em Isaías 53:5, que diz o seguinte: Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, para nós estarmos pedindo a Deus para nos curar, para Ele ir lá nos porões da nossa alma e arrancar tudo que está escondidinho lá, que tem prejudicado a nossa vida. Então hoje o tema é para que você ore em cima disso, de cura pelas suas feridas emocionais. Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente geralmente pensa em 7 feridas emocionais. Uma das mais conhecidas, a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça, a perda e a falta de amor próprio. Gente, quando a gente para pensar nos personagens bíblicos, nós vemos vários personagens que tiveram feridas emocionais. Quando a gente para pensar sobre José, ele tinha ferida emocional da rejeição, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Quando a gente para pensar em Moisés, Moisés sofreu a ferida do abandono. Quando a gente para pensar com relação a Davi, por exemplo, ele sofreu a ferida emocional da traição, ele foi traído pelo próprio filho Absalão. E quando a gente para pensar na ferida emocional da humilhação, a gente tem uma história na Bíblia muito interessante sobre essa ferida da humilhação. A gente tem Ana e Penina. Como Ana não podia gerar filhos, Penina vivia humilhando ela, porque Penina tinha muitos filhos, né? Quando a gente para pensar na ferida emocional de perdas, a gente tem Jó, que perdeu tudo, ele perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza que ele tinha, os bois, todos os bens que ele tinha, ele perdeu tudo. E quando a gente para pensar sobre a ferida da injustiça, tem uma história na Bíblia que fala sobre Nabote, que ele não quis vender a vinha dele para o rei Acabe, e Jezabel, a esposa do rei Acabe, não só levantou falso testemunho contra ele, ele foi totalmente injustiçado, acusado por coisas que ele não havia feito, como ele também foi morto por causa disso. Então, quando a gente para pensar em feridas emocionais e como isso tudo permeia a nossa vida, como isso influencia na maneira como a gente age no dia a dia, a gente observa que todas as pessoas, de alguma maneira, elas carregam alguma ferida emocional. E existe uma diferença muito grande entre você ser vítima e você ser vitimista. Porque vítima de coisas, todos nós somos em algum momento da nossa vida, a gente foi vítima de alguma coisa. Mas o problema é quando a gente se coloca na posição de vitimista. A gente fica ali, sabe, remoendo aquilo, sempre naquela mesma situação, a gente não passa de fase. A gente não ressignifica as coisas que aconteceram conosco. E aqui eu quero trazer para vocês uma analogia para poder ajudar vocês a compreenderem como que as feridas emocionais elas estão impactando a nossa vida. Para que em 2025 você comece de uma maneira diferente, deixando para trás toda essa bagagem emocional pesada e reconfigurando, renovando a sua mente, ressignificando a maneira como você se enxerga, como você enxerga o mundo. Muitas vezes, uma coisa que as pessoas falam para nós, a gente carrega pela nossa vida inteira. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu vivi uma situação que eu carreguei ela comigo até os 30 e poucos anos de idade, até 34, 35. Inclusive eu falei sobre isso num videozinho que eu tenho no meu canal do YouTube, Eu Não Sigo a Multidão. Eu falei o seguinte, que quando eu tinha mais em volta dessa idade que eu disse, 12, 13 anos, eu ouvi uma pessoa falando, nossa, como essa menina é feia. Porque eu sempre tive muitas sardinhas, muito branca, né, cabelo vermelho. Então, essa pessoa falou isso e aquilo gerou uma ferida emocional dentro de mim. A minha autoestima sempre foi baixa. Eu sempre fui intelectualmente mais ativa, mas quando falava da minha aparência física, eu tinha uma ferida emocional, que eu só fui ser curada dela a partir ali dos meus 30 e poucos anos de idade. Eu não gostava de me olhar no espelho, mas ao mesmo tempo eu não entendia por que eu tinha aquela ferida emocional. E eu levei tempo para poder entender que aquela frase dita para mim, uma experiência
experiência que eu vivi com 12, 13 anos estava impactando a minha vida adulta e como eu me movia a partir daquela palavra que foi lançada contra a minha vida. E hoje eu quero fazer uma analogia. Eu não sou boa desenhista, mas vou tentar fazer um desenhozinho básico aqui para te explicar melhor como funciona essa questão das feridas emocionais. Gente, não sei se está dando para ver que isso aqui é uma árvore, tá? E aqui, eu esqueci de colocar, nós temos as raízes dessa árvore. Deus nos chamou para ser uma árvore. Só que, o que acontece? São as raízes que fortalecem e dão vitalidade para essa árvore. E nas raízes, o que significa a raiz de uma árvore? Na raiz de uma árvore estão as nossas crenças, os nossos valores e as nossas experiências. Então, as nossas crenças, os nossos valores e as nossas experiências são elas que alimentam essas raízes. Quando eu tenho feridas emocionais, é como se as minhas raízes, elas estivessem cheias de pragas, trabalhando todos os dias para detonar essa árvore. E à medida que a gente vai passando os dias, vai havendo rachaduras nesse tronco. Ou seja, a raiz está cheia de feridas emocionais, vai havendo rachaduras nesse tronco, automaticamente as folhas da árvore vão cair e automaticamente não vai haver frutos, nós não vamos produzir frutos. Então observa como que quando a gente tem feridas emocionais, como isso impacta na nossa vida. E Deus nos chamou para ser árvores frutíferas, Deus nos chamou para produzir frutos e produzir bons frutos. Então que a sua oração hoje seja uma oração para Deus assim, Senhor, para 2025 eu não quero levar essa bagagem emocional nas minhas costas, eu quero ser curada de tudo que disseram a meu respeito, eu quero ressignificar as coisas que aconteceram comigo, as traições, os abandonos, o sentimento de rejeição. Senhor, vai lá nos porões da minha alma e limpa tudo isso que está lá. Eu quero ser uma pessoa plena e completa. Feliz domingo para vocês.